Agora vamos para o EC2 Instance Storage, que é essa sessão 6 desse curso, e vamos direto aqui para o quiz, que são as perguntas e respostas. Vamos ver se eu já sei responder ou não. Você terminou uma instância EC2 em US este 1A. E o volume EBS atachado estava atachado a essa instância EC2, agora está disponível. Uma pessoa do teu time tentou conectar a instância EC2 no SST1B, mas não consegue. Qual é a possível causa disso? Vamos ver. Imagino que é uma dessas aqui, ou permissão, ou restrição. Qualquer uma serve. Tem que ver qual é a regra que se aplica nisso, por isso vamos seguir aqui nos estudos e estou aqui na outra tela assistindo as videoaulas do curso, que infelizmente eu não estou conseguindo colocar aqui na tela que eu estou transmitindo. Vamos lá, EC2 Instance Storage. Então, o Elastic Block Store é um volume de rede que pode ser conectado na sua instância EC2. Ele permite que as instâncias persistam os dados, mesmo após sua terminação, após terminar a máquina, e ele só pode ser montado uma instância de cada vez. Eles estão, eles ficam presos a uma específica zona, uma zona de disponibilidade específica. É como se fosse um pendrive, é como se fosse um pendrive de rede, só que virtual. E ele está preso numa zona de disponibilidade.
que é locked para uma zona de disponibilidade. Já é a resposta disso daqui. Outra questão aqui. Você lançou uma instância C2 com dois volumes EBS, um tipo de volume root e um outro volume EBS, um outro tipo de volume EBS para armazenar os dados. Um mês depois, você está planejando terminar a sua instância C2. Qual o comportamento padrão que deve ocorrer para cada volume EBS? Opções. Cada um dos volumes, dos tipos de volume root e dos volumes EBS serão deletados. O volume root ele vai ser deletado e o EBS não será deletado. O volume root, o tipo de volume root não será deletado e o EBS será deletado. Os dois volumes serão deletados. Vamos marcar aqui o tipo de volume root ele será deletado e o tipo de volume EBS não será deletado. Certo. Você pode utilizar uma AMI na região Norte Virgínia para lançar uma instância EC2 em qualquer região, verdadeiro ou falso? Vamos lá para a aula. Esse slide fala que tem a opção Delete on Termination e qual é o default para o EBS e qual é o default para o root. E você tem a opção de marcar a opção, mas existe um default caso você não marque. E aqui a parte de snapshot. Snapshot é um backup do seu EBS em uma instância no tempo, em um determinado momento no tempo. É uma cópia inteira, um snapshot do seu volume EBS, que é o HD da tua, como se fosse o HD da tua máquina. Não é necessário desatachar, mas é recomendável. E você pode copiar entre zonas de disponibilidade e regiões. Aqui um exemplo aqui ele copiando o EBS Snapshot, depois restaurando em outra zona de disponibilidade.
E aqui agora a parte sobre EMI. EMI é uma customização de uma instância EC2. É uma instância EC2 personalizada. Você pode adicionar seus próprios softwares, configurações, sistema operacional. E AMIs públicas são providas pela AWS. Você pode ter sua própria AMI. E no Workplace, existe o Workplace de AMIs no Marketplace da AWS. Marketplace de AMIs. Qualquer um pode vender, pode comprar e vender AMIs que você, criadas. E o processo da AMI funciona assim. Inicia uma instância EC2, aí você pode customizar essa instância, e aí você para essa instância por causa de integridade de dados, e você cria uma AMI. Isso vai criar também um snapshot do EBS, que é o disco da máquina de rede, o disco de rede da máquina. E aí você pode lançar instâncias EC2 a partir de outras AMI. E aqui uma imagem desse processo aqui, você tem uma instância pronta, você cria a AMI, você cria uma AMI customizada e você lança ela. E pode lançar em outra Availability Zone. Então, Instance Store são drives de rede com boa, mas limitada performance. Se você precisar de... Quer dizer, os EBS, os volumes EBS, eles são drive de rede,
com boa performance, só que limitada. Se você precisa de um disco de alta performance, você deve utilizar o EC2 Instance Store, que tem maior performance de I/O. É bom, é uma solução boa para buffer, cache, conteúdo temporário, só que tem o risco de perda de dados se houver falha de hardware. Os backups e replicações são de sua responsabilidade e o EC2 Instance Store ele perde seus dados quando é desligado. Ou seja, ele é efêmero. É uma para você ter um processamento que precisa de alta performance de acesso ao disco, mas aí você vai precisar ter um outro storage para você salvar os dados. Isso é uma questão sobre os tipos de volume. Tá, aqui ele está perguntando para criar instâncias EC2. Para ser usado como volume de boot quando você cria instância EC2. IO1 e IO2 Block Express é para atividade de alta crítica, de missão crítica de alta performance. Não precisa disso para um boot. Então já descartaria o IO2.
Então já vai logo aqui essa primeira questão. Não? GP1, GP2, tá escrito aqui no slide, GP1 e GP2, eles podem ser utilizados apenas, apenas GP2 e GP3, e IO1 e IO2 podem ser utilizados como volume de boot. Então a resposta é essa aqui. Agora, multi-attach feature. É isso aqui, mesmo volume ABS e múltiplas instâncias EC2 na mesma Availability Zone. Aqui é uma questão de criptografia.
Isso aqui é questão para ver se você decorou. Acertei 7 de 9. Então, FS, Elastic File System, você pode utilizar para servidores web, aplicações, compartilhamento de dados. Ele usa protocolo NFS 4.1, usa Security Group para controle de acesso. Não é compatível com Windows e é compatível com Linux. Ele usa o sistema de arquivos POSIX. Que as classes de performance, storage, que são números que basicamente você precisa decorar para, se por acaso cair na prova, você poder responder. A escala do EFS, aí tem os números, throughput, clientes concorrentes. E é isso. Aqui as classes de storage. Standard é o padrão, né? Arquivos frequentemente acessados. Infrequent Access é um mais barato, é um que o armazenamento é mais barato, só que é para arquivo com pouco acesso, você paga cada vez que acessa. O raro, que é para arquivos acessados poucas vezes por ano, 50% mais barato. Avaliabilidade e durabilidade, standard é multi-AZ, bom para produção. Tem o One Zone, que é bom para dev. É uma única zona de disponibilidade.
Você pode ter até 90% de redução nos custos, dependendo da classe que você escolher. E aqui a comparação do EBS com a EFS. Então, o EBS é uma instância, exceto para multi-attach, I/O 1 e 2. São presos a uma zona no nível de zona de disponibilidade. O GP2, o I/O aumenta se o tamanho do disco diminui. E o GP3 e I/O1, ele pode aumentar o I/O de forma independente. Para migrar entre zonas de disponibilidade, você faz o snapshot e restaura na outra zona. O EBS ele usa I/O e você não deve rodar o backup, porque enquanto sua aplicação estiver fazendo muito uso de tráfego. E os volumes root eles são terminados por padrão se a sua instância EC2 for terminada, mas você pode desabilitar isso. E o Elastic File System, você pode montar instâncias em múltiplas zonas, centenas de instâncias em múltiplas zonas de disponibilidade. Pode usar para compartilhar os arquivos do seu site. É compatível apenas com instâncias Linux. É mais caro que o EBS. Você pode ajustar os storage tiers para reduzir custo. Alta disponibilidade, escalabilidade. Aqui já é outro. Então finalizamos aqui a parte do módulo de EC2. Qual o nome? Vamos ver aqui o nome. EC2 Solutions Architect Associate Level.